Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, povo da Terra e região. Cá estamos para mais uma previsão astrológica semanal. Agora começamos via YouTube, mas não se preocupe, você que escutava via Spotify também vai continuar recebendo nesse formato. Quero trazer a previsão da semana, começando nessa segunda, dia 16 de fevereiro, até o próximo domingo, dia 22. O que temos aí nesse menu astrológico? Essa é uma das semanas mais potentes, mais transformadoras do ano, porque é uma semana que temos, na terça, dia 17, um eclipse de lua nova em Aquário. E os eclipses sempre são momentos que nos realinham com o nosso destino, que nos ajudam a liberar bagagens kármicas que não servem mais e nos ajudam a ir para frente, tipo, vai mulher, vai brother. Então, é uma semana muito potente. Também temos a saída do Sol que estava transitando em Aquário para a entrada do Sol em Peixes na quarta, dia 18. Vamos entender tudo isso. Quer entender tudo isso? Fica aqui comigo. Vamos com tudo. Então, vamos começar pelo começo. O que está rolando na segunda, no início da semana, tá? Temos no céu uma quadratura, uma tensão, um aspecto tenso entre o Sol em Aquário e Urano em Touro. E o que isso quer trazer? O que isso nos ensina? Bom, o Sol pulsando em Aquário é um convite, um chamado para a gente fazer revolução. Aquário é o signo das revoluções, da vontade de fazer mudança. Então a gente pode ter sentido nesse último mês uma vontade muito grande de mudar, fazer revolução, inovar, sair de padrões bregas, cafonas, de mudar, fazer revolução. Só que essa energia do Sol em Aquário, fazendo uma quadratura com Urano em Touro, Urano também é o planeta que rege a revolução, porque ele rege Aquário, só que ele está em Touro. E Touro é um signo que gosta de calma, de persistência, de continuidade, de perseverança. Então a gente está tendo que equilibrar, harmonizar uma possível contradição, que é uma vontade de fazer revolução, que é Aquário, e um chamado para fazer isso de forma mais estável, mais taurina, Urano em Touro, mais consistente. Então aqui vai a frase de impacto que sintetiza esse aspecto. Anota aí. É hora de fazer revolução de forma estável e consistente. É hora de fazer revolução de forma estável e consistente. É isso que esse aspecto nos ensina. Porque muitas vezes a gente quer fazer revolução de forma muito rebelde, de forma muito inconsciente, de forma muito impulsiva, jogando tudo pro alto. Não, não, não. Esse aspecto fala, você faz muito mais revolução na sua vida. Presta atenção. Você faz muito mais revolução na sua vida, guiando essa revolução de uma forma estável, de uma forma consistente, de uma forma com estabilidade. Então, se você tem estabilidade nos seus bons hábitos de meditação, de rotina, de alimentação, se você tem continuidade nos seus projetos, sem pressa e sem preguiça, continuidade num ritmo que você consiga sustentar de forma consistente. Isso vai te levar para a real revolução que você busca e não uma ação impulsiva, não algo muito rock and roll, algo muito impulsivo, entende? Então reflita sobre isso. A revolução que você tanto quer está na consistência. Esse é o recadinho desse aspecto no início da semana. Outro aspecto no início dessa segunda, terça, é Mercúrio em Peixes fazendo um trígono com Júpiter em Câncer. Mercúrio rege a mente, o aspecto de trígono é um aspecto fluente. Júpiter em Câncer fala muito sobre a busca pela verdade, que Júpiter é essa busca pela verdade. Só que Mercúrio é a mente, Júpiter é a busca pela verdade, e os dois estão em signos de água, né? Mercúrio em Peixes e Júpiter em Câncer. Então, o que esse aspecto quer nos ensinar? Anota aí a frase de impacto síntese. Muitas vezes, a verdade não tem que ser lógica, mas apenas fazer sentido para o seu coração. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente quer encontrar a verdade, o caminho certo,
e a gente quer racionalizar essa escolha, essa verdade. Só que muitas vezes, tipo, com esse aspecto, nessa semana, a verdade ela não tem que necessariamente fazer lógica, fazer sentido para sua tabela, para os seus cálculos. Ela tem que fazer só sentido para o seu coração. Ou seja, muitas vezes não tem lógica você decidir terminar um ciclo num relacionamento, não tem lógica você querer mudar de trabalho, porque afinal de contas o seu trabalho te dá muita estabilidade, pipipi, popopó. Mas no fundo você sabe que o seu coração ele te puxa para outro caminho, para outra verdade. E você deixa de evoluir, de fluir a sua vida, de expandir, porque você quer encontrar uma explicação lógica para aquilo que pulsa no seu coração. E daí você trava, você limita toda a sua evolução. Então, conecte-se com o seu coração, signos de água, né? Mercúrio em peixes, Júpiter em câncer, silencia, ativa a sua energia feminina, vai na natureza, e se conecta com o que o teu coração chama você a fazer e saiba que nem sempre ele precisa fazer lógica, a conta precisa fechar. E isso é o que é ser humano, entender que momentos a gente precisa usar a nossa razão, mas tem momentos que o coração chama para chamados que não tem como explicar racionalmente, mas que vai fazer sentido no futuro. E cabe a você cultivar o seu coração, a sua energia feminina para seguir esse chamado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Lembre-se disso nessa semana. Agora vamos para terça, dia 17, que temos o eclipse solar de lua nova em Aquário, que acontece no grau 28 desse signo, aí pelas 9 da manhã, do horário de Brasília. Se você entende mais de astrologia, busque saber onde está o grau 28 de Aquário no seu mapa astral, que é nessa casa astrológica, nessa área que o eclipse vai iniciar um ciclo novo, porque é um eclipse de lua nova. Se você não sabe onde está Aquário, o grau 28 no seu mapa, estude astrologia, você nunca vai se arrepender. Mas se você só ouvir aqui os insights que eu vou dizer gerais, já são de muita importância e profundidade para você, tá? Então, o que são eclipses solares, né? Eclipses solares acontecem sempre em luas novas, então são luas novas amplificadas, potencializadas. E os eclipses, eles sempre têm efeitos nas nossas vidas de 6 meses, 1 ano e meio, tá? E os eclipses solares, eles se representam, no meu estudo, na minha vivência, como se fossem inícios kármicos, inícios de capítulos na nossa vida que estavam predestinados espiritualmente ou que são inevitáveis a gente viver. Então, é como se são novos começos que a sua alma tinha decidido viver e agora não tem mais como escapar, sabe? E os eclipses de lua nova, eles trazem essa energia de um grande novo acontecimento que se inicia esse novo capítulo na sua vida, mas não necessariamente somente no dia do eclipse. Todo o mês do eclipse, né, ele traz essa energia de algo novo nascendo. Claro que na semana e no dia do eclipse pode ficar um pouco mais amplificado, mas tem que pegar todo esse mês do eclipse e perceber o que está começando novo na minha vida ou qual é o grande chamado de novidade, de novo começo, que a minha alma tá me chamando, me puxando, que realmente a minha alma tá me magnetizando em termos de novidade, novos capítulos, novos começos, novas atitudes. É isso que você deve se questionar. Porque se no momento de um eclipse de lua nova você está resistindo ao novo, apegado ao velho, agarrado a um cacto, né, sofrendo com o passado porque está apegada, você pode sofrer mais. Agora, se você entende qual é o chamado da sua alma, qual é a novidade que a sua alma quer que você ative, isso pode ficar mais fácil, tá? Então, como que eu posso explicar também a dinâmica dos eclipses de lua nova? Algo novo acontece na sua vida, com uma capacidade de transformação muito grande, de te colocar num novo patamar, num novo holograma, numa nova realidade, provavelmente aí no mês do eclipse. E depois, nos próximos 6 meses, 1 ano e meio, você tem a reverberação disso, o desenrolar disso. Exemplo, no mês de eclipse, você pode mudar de emprego e muda toda a sua vida. E nos próximos 6 meses, 1 ano e meio, você se adapta a essa nova realidade, a esse novo patamar, a esse novo andar, a essa nova realidade que o eclipse te colocou, entende? Então reflita sobre isso.
Bom, mas é um eclipse solar que traz algo novo, um novo chamado, um novo começo em Aquário. Então, tá te chamando para começar novos ciclos baseados nas características aquarianas ou em relação aos assuntos aquarianos. E os assuntos aquarianos, as palavras-chave que eu separei para conectar com esse eclipse são liberdade, liberdade, primeiro ponto. Aquário é liberdade. Segundo ponto de Aquário é autenticidade conectada ao coletivo. Terceiro ponto, amizades e grupos. Quarto ponto, fraternidade. Quinto ponto, inovação. E sexto ponto, pensar diferente. Então vamos lá um por um. O eclipse de lua nova em Aquário está te chamando para um novo ciclo que respeite e honre a sua liberdade. Você pode estar sentindo assim, preciso começar esse novo rolê, esse novo caminho, porque assim eu vou viver a minha liberdade, porque aqui eu estou me sentindo muito aprisionada nesse trabalho, nessa relação, nessa dinâmica. Então o que é liberdade para você? Qual que é o chamado de liberdade que esse momento está te chamando? Se você evitar isso, fugir disso, a vida pode te pressionar mais para te empurrar para esse novo ciclo de liberdade. Então a vida nunca tá contra você. Se tá desafiador, se tá uma pressão, é porque a vida tá tentando falar: vai, mana, você merece uma nova realidade, de mais liberdade. E a pressão que eu te coloco é para você despertar e lembrar disso. Segundo ponto de Aquário, autenticidade conectada ao coletivo. Aquário é um signo muito excêntrico, muito original, muito único. Ele gosta de não se encaixar a normose, que é a doença de ser normal, todo mundo sendo igual, parecendo que saiu de uma fábrica de montagem, certo? Aquário é o oposto disso. E o signo de Aquário, quando a gente estuda bem, ele nos ensina que a nossa autenticidade, o nosso jeito único de ser, ele serve ao coletivo, ao mundo. Então é um momento de você entender que você ser autêntica, expressar a sua voz, o seu jeito de ser, de pensar que é único, você deve parar de ter vergonha disso, esconder isso e trazer para o mundo, trazer para o coletivo, trazer para a humanidade. Porque a sua autenticidade, se for respeitada e vivida, pode fazer um bem danado para o coletivo. Tem uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim: a sua liberdade, se for vivida, ela automaticamente liberta os outros. Então, se você for livre e autêntica, você automaticamente está servindo e ajudando o planeta. Então, reflita sobre isso. Terceiro chamado dessa lua nova, desse eclipse em Aquário: muitas mudanças, muitos acontecimentos para mudar a área das suas amizades e grupos. Aquário é o signo que rege isso. Então, podemos sentir uma grande energia nesse mês, nesse momento de se desapegar de amizades e grupos antigos que não ressoavam com a nossa autenticidade e começar algo muito novo, eclipse de lua nova, em termos de amizades e grupos. Vai atrás da tua tribo, refina as tuas amizades. Eu não tenho pessoas com as quais eu posso trocar, que são a minha tribo. Um eclipse de lua nova em Aquário vai atrás disso, comece esse caminho. Se eu não tenho nenhuma amizade e grupo, eu vou participar de um evento do assunto que eu gosto, eu vou ir atrás de um retiro, eu vou atrás de uma experiência que vai ter mais probabilidade de eu encontrar pessoas, grupos e amizades que ressoam com a minha frequência. Porque isso não vai acontecer das pessoas batendo na sua porta: fulana, hello. Não. Astrologia, como eu sempre falo, para ela ter sentido e eficiência na sua vida, ela precisa de proatividade da sua parte. Muito boa tarde, lembre-se disso, vá atrás das amizades e grupos que ressoam com você. Quarto ponto de Aquário, fraternidade. Aquário é o signo do ser humano. E o que é ser humano? Pelas barbas do profeta, o que é ser humano? Fazer o bem. A natureza do ser humano é ser fator de soma, não num sentido de preciso salvar o mundo, preciso salvar os outros. Não, isso é brega. Mas a natureza do ser humano é ser humano, quer ter valores e virtudes e comportamentos de justiça, de fraternidade, de cooperação. Então, muitas vezes a nossa vida está trancada, a gente está com cara de peido aflito, a nossa vida não flui, porque a gente não está sendo ser humano. Aonde a gente vai, a gente briga, a gente reclama, a gente xinga, a gente critica. E se você mudar isso, aonde você for, em vez de criticar, eu vou ajudar.
em vez de reclamar, eu vou ser fator de soma, seja no trabalho, seja quando eu estou no ônibus, seja na minha família. Veja por si só o que acontece na sua vida quando você tem a mentalidade de aonde eu for, eu vou ser fator de soma e não de subtração. Reflita sobre isso. Quinto ponto de Aquário, inovação. Aquário é o signo da novidade, da tecnologia, da modernidade, de trazer o futuro para o hoje. Então também muitas pessoas podem sentir esse eclipse numa energia de eu preciso inovar. Ei, desperta, desperta, isso aqui tá antiquado, isso aqui tá obsoleto, isso aqui no meu trabalho eu posso inovar, eu posso trazer mais tecnologia, eu posso inovar nas ideias, eu posso trazer uma ideia muito criativa e inovadora para o meu trabalho, para minha vida. Esse é um grande chamado desse eclipse também, o que você está sendo chamada para inovar. E lembre-se que inovar é trazer o novo, e muitas vezes trazer o novo é ter coragem para ser pioneira. E quantas vezes você já acessou um chamado para começar um projeto pioneiro, algo novo, inovador no seu trabalho que ninguém está fazendo, e você não faz isso porque ninguém está fazendo. E daí você fica esperando referência de alguém fazer isso. Ah, mas não tem ninguém fazendo isso na minha área de atuação. E essa lua nova em aquário, esse eclipse em aquário, essa era de aquário, que são os próximos 2000 anos que a gente está entrando, não. Pare de esperar referências perfeitas do seu trabalho, para o seu trabalho, para a sua vida, porque é um momento muito mais de você ser a sua própria referência e ter coragem de inovar e seguir aquele projeto de trabalho, aquela ideia que ninguém está fazendo. Porque essa é a era de aquário. Essa é a potência desse eclipse de lua nova em aquário. Você não está aqui para fazer mais do mesmo, o que todo mundo faz. Você está aqui para inovar. Muito boa tarde, lembre-se disso. E sexto ponto de aquário é que ele é um signo de ar, do elemento ar. E o elemento ar na astrologia é a mentalidade. E aquário é ar com inovação, então pensar diferente. O sexto ponto aqui do eclipse em aquário é, brother, pensa diferente. Para de olhar para uma situação da mesma forma. Talvez você está com uma situação aí na sua vida e você está há meses, talvez anos, olhando para aquela situação de uma única forma, né? Bem assim, bem limitada. Ah, isso aqui é um problema, isso aqui é um problema, isso aqui é um problema, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Daí você cria essa realidade. Então esse eclipse em aquário olha para a situação que está na sua frente, criatura de Deus, de uma forma diferente. Se você está com uma situação que você julga ser um grande problema de trabalho, para de falar que é um grande problema de trabalho e começa a olhar por outro ângulo. Talvez essa situação sim seja desafiadora, mas ela pode ser uma grande oportunidade de eu melhorar minha comunicação no trabalho, de eu me posicionar mais. Então você muda o ângulo de visão, para de falar que aquilo é só um problema e começa a falar que aquilo também é uma oportunidade. Você começa a pensar diferente, você começa a ver como aquela situação, que até então era só um problema, também é uma oportunidade de crescer, de evoluir, de desenvolver habilidades. E esse pensar diferente, adivinha, cria uma nova realidade, porque a forma como você observa muda o objeto observado, física quântica pura. Então reflita sobre isso. Então, resumindo uma frase de tudo isso que eu falei desses pontos de aquário, tá? Desse eclipse de lua nova em aquário. O que ele quer dizer para a gente? É hora de iniciar um novo ciclo com mais liberdade e autenticidade. É hora de se alinhar com as amizades e grupos que ressoam com a sua alma. É hora de voltar a ser humano, que é fazer o bem. É hora de inovar e de pensar diferente para ter resultados diferentes. Em síntese, é isso que esse eclipse está trazendo. Reflita sobre essa frase, reflita sobre quais desses pontos de aquário mais ressoaram com o seu rolê, com o seu momento. Claro que tem muito mais, depois eu quero trazer mais informações só sobre esse eclipse, mas se você refletir sobre isso que eu falei e ver qual desses pontos mais toca a sua alma, já pode ter muita consciência e transformação na sua vida, ok? E daí, passando para o próximo ponto da semana, na quarta, dia 17, temos
a entrada do Sol no signo de Peixes. Parabéns aos piscianos, às piscianas desse mês, que é o seu aniversário. O que seria do mundo sem os piscianos, que nos ajudam a sonhar, a pensar alto, a imaginar coisas que até então não eram possíveis para a nossa realidade. E o que acontece? Quando o Sol ingressa num novo signo, temos um mês para que ele fica nesse signo para integrarmos essa energia na nossa vida. E o Sol entrando em Peixes, primeiro, é um mês para a gente ativar mais a nossa energia feminina. Peixes é um signo da polaridade feminina. E a energia feminina tem a ver com silenciar, com meditar, com se conectar com o seu coração e sair do cabeção. Então, nesse mês, né, 20 de fevereiro a 20 de março, coloque na sua agenda mais momentos de silêncio, de respiração consciente, de contato com a natureza. Às vezes 5, 10 minutos fazendo isso, você vai ver a grande diferença. Isso é um chamado do Sol em Peixes. E o Sol em Peixes também, a energia pisciana, ela nos ensina muito sobre soltar o controle e confiar na vida. Confiar que a gente não precisa colocar tudo em tabela e controlar tudo e querendo controlar tudo. A gente tem que fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe dentro do nosso controle saudável, e o resto a gente tem que soltar e confiar. Você consegue fazer isso ou você tem aquela mania de controle por tudo e por todos na sua vida? Porque o mês do Sol em Peixes nos ensina que a gente gasta muita energia mental, física, psíquica, enfim, tentando controlar tudo. E a gente não foi feito para controlar tudo. A gente tem que fazer a nossa parte e confiar e soltar que o universo, Deus, faz a dele. Então, cultivar a sua energia feminina, meditar, silenciar, vai te trazer uma clareza sobre quais coisas você deve controlar de forma saudável, quer ir lá fazer, dominar, trabalhar, e quais coisas você tem que falar, eu solto para o universo, eu confio, eu já fiz a minha parte. E esse discernimento entre o que é saudável controlar e você deve controlar e o que não é saudável controlar e você deve soltar, esse discernimento só vem com o cultivo da energia feminina. Silêncio. Respiração consciente. Conexão interior. Se você não tem isso, você tem a tendência de ir só para a polaridade do controle, do workaholic, do fazer demais, e daí a sua vida se desequilibra. E não é isso que você quer, certo? Então reflita sobre isso. E a frase síntese que eu trouxe aí para o Sol entrando em Peixes é entender que soltar o controle não é, na medida certa, não é um ato de uma pessoa irresponsável. Na verdade, escuta isso. Soltar o controle e confiar que você não precisa fazer tudo é um ato de coragem. Esse é o recado do Sol em Peixes para você. Reflita sobre isso, certo? Também temos um aspecto no meio da semana da Vênus em conjunção com o nó do norte em Peixes. E o que isso quer dizer? Vênus fala sobre relacionamentos, as relações. Nó do norte sempre fala sobre o nosso destino, o que está alinhado com o nosso destino. Então, Vênus junto com o nó do norte nessa semana traz a seguinte reflexão. As relações que eu cultivo estão me aproximando ou me afastando do destino que eu quero? Essa semana, com esse aspecto Vênus junto com o nó do norte, é muito importante você refletir. Quem caminha comigo do meu lado, quem eu cultivo como relacionamento na minha vida, está me aproximando ou me afastando do destino que eu tanto quero? Essa é uma reflexão muito válida. Sabe aquele ensinamento que diz aquela frase, né? Que nós somos o resultado das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Então, Vênus junto com o nó do norte em Peixes as pessoas com as quais você se relaciona te aproximam ou te afastam do seu destino. Estão te impulsionando para o seu destino, para o seu futuro, para aquilo que você sabe que você veio realizar e se tornar ou te afastando. Então essa é uma bela reflexão para essa semana, ok?
E para finalizar, temos um aspecto mais pro fim da semana, que é Marte em Aquário, sextil Quiron em Áries. E o que isso quer dizer? Marte ação. Quiron é a ferida, mas também a nossa capacidade de nos curarmos. Então esse aspecto ele é bem direto e ele fala simplesmente isso para você. A ação cura o medo. Quantas vezes você fica, tipo, racionalizando demais? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer aquilo? Eu tô travada nisso e pipipi, bababá, bababá. 1 milhão de historinhas. Quando, na verdade, sim, essas historinhas podem até ser verdadeiras. Você tem esse bloqueio, você tem esse desafio, mas nada vai destravar mais a sua vida do que ação. Porque ação cura o medo. Você pode elaborar, fazer 1 milhão de terapias, escrever sobre todas as teorias das coisas que te bloqueiam. Mas nada vai fazer isso se desmantelar, se dissolver mais do que a ação. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Quando você cruza a barreira da primeira ação, da primeira atitude, você fura uma bolha. E essa ação, a primeira ação, ela cura o medo. Muitas vezes não instantaneamente, mas esse aspecto fala exatamente isso para você. Para de tentar racionalizar tanto por que você não consegue, por que você não sai do lugar. E pega essa energia que você fica racionalizando e vai agir. Vai com medo mesmo e veja por si só o que acontece. A ação cura o medo. É isso que eu queria trazer essa semana para vocês. Veja o que faz sentido. Esse é o meu ângulo de visão astrológico. Não é uma verdade absoluta nem universal, como eu sempre falo. Leve o que for leve para você. A astrologia é uma ferramenta incrível porque ela nos dá uma capacidade, né, uma amplitude de interpretação. Eu interpretei aqui conforme os meus estudos, conforme os meus filtros. Então veja o que faz sentido para você, leve o que for leve de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, nesse podcast. Escutem outros astrólogos que vocês ressoam para ter outras perspectivas. E a astrologia está sempre aí para nos expandir, para nos dar esperança, para nos dar possibilidades. Qualquer informação astrológica ou espiritual que você leia e te contrai, solta. Não fica com ela. Ou ela não faz sentido para você, ou ela não ressoa com a sua verdade e tá tudo bem. Vivemos num mundo relativo. Então tenha sempre essa sabedoria em termos de captar informações e receber informações, certo? Desejo uma linda semana para você, que Deus te abençoe, que você seja muito próspero essa semana, que coisas incríveis, surpresas incríveis aconteçam, que esse eclipse traga consciências, curas, transformações que você nem é capaz de imaginar. Um beijão para você, uma linda semana de eclipse e até a próxima. Vai com tudo!